Prezados irmãos, celebramos hoje os 50 dias da Páscoa. Há 50 dias atrás, nós iniciávamos a Páscoa do Senhor, a celebração da Páscoa do Senhor. Na vigília da noite santa da Páscoa, o círio pascal era aceso no fogo novo e iluminava as nossas igrejas, a escuridão que reinava sobre as nossas igrejas, simbolizando justamente a luz de Cristo que dissipa as trevas do erro, a luz de Cristo que dissipa toda a escuridão que possa haver no mais profundo da alma dos seus fiéis. E hoje então concluímos este dia de 50 dias, porque este é o sentido da Páscoa. Nós celebramos a Páscoa durante 50 dias, é o dia de 50 dias, o único dia celebrado ao longo destes 50, por isso Pentecostes, os 50 dias da Páscoa. E a igreja então celebra, por ocasião destes 50 dias da Páscoa, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja. Vejam, meus irmãos, que a igreja que nasce do lado aberto de Jesus na cruz, quando jorrou o sangue e a água, os sacramentos da igreja, o batismo, a Eucaristia, portanto, na cruz nascia a igreja, e em Pentecostes essa igreja agora estava como que amadurecida por Jesus, pelo Mestre, e agora esta igreja é enviada, é impulsionada pela maturidade da fé a dar testemunho desta mesma fé aos irmãos. É exatamente isso, como uma criança. Se na cruz, com a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, nascia a igreja, com Pentecostes a igreja se torna adulta. E Jesus diz, agora são vocês que devem ir e levar a todos os povos, a todas as nações, a minha palavra. Agora são vocês que devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi justamente quando Jesus subiu aos céus, antes de subir ao céu, ele disse aos discípulos, ide, batizai a todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E de junto do Pai eu vos enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, o Espírito da verdade, que vos conduzirá à plena verdade. Portanto, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, por mais que nós não o vemos, porque aí está o grande mistério de Deus, a Deus ninguém jamais viu. No entanto, Deus se revelou a nós em seu Filho Jesus Cristo. Mas nós sabemos, e vamos celebrar isso no próximo domingo, na festa da Santíssima Trindade. Sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Pai e o Filho nós não vemos, mas percebemos, sentimos a sua ação através do Filho, e no Filho a igreja inteira, que é o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, esse Espírito Santo, que é como o sal com que nós salgamos, temperamos a comida. Ninguém vê o sal, mas sentimos o efeito do sal. O Espírito Santo é como sal, que lançado na terra, nós não o vemos, mas sentimos os seus efeitos. O Espírito Santo é como o vento, que nós não vemos o vento, mas podemos sentir o vento em nós. Assim é o Espírito Santo na vida da igreja. Nós não o vemos, porque ele está no mistério de Deus, mas nós o sentimos, porque ele se manifestou a nós. Tudo é obra do Espírito Santo, tudo é graça do Espírito Santo. Vejam a segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Ninguém pode anunciar Jesus,
Ninguém pode proclamar Jesus senão no Espírito Santo. Por isso é que Jesus enviou o Espírito Santo, para que os discípulos pudessem falar, para que os discípulos pudessem pregar, para que os discípulos pudessem levar o nome do Senhor, porque só Jesus é que salva. Todo aquele que crê será salvo. Portanto, para que todos pudessem crer, para que todos pudessem acreditar no nome de Jesus, para que todos pudessem acreditar no poder de Jesus, Ele concedeu o Espírito Santo, para que não haja medo, não haja incerteza, mas Ele possa conduzir a todos no caminho da verdade que salva, da verdade que liberta. Hoje também celebramos a maturidade da igreja. Podemos dizer que seria o dia em que a igreja se torna adulta por ela mesma, porque agora é ela que vai levar sobre a terra a missão do próprio Jesus, e ela é conduzida pelo Espírito Santo. E São Paulo, na segunda leitura, diz que há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Espírito, é o Senhor, é Deus, o Espírito Santo. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em tudo. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Nós estamos aqui com as bandeiras do divino, se não todos, mas muitos que são coordenadores de comunidade, de pastoral, de movimento, se não membros representando as pastorais, os grupos, movimentos, e toda a igreja. Como é importante nós termos presente essa leitura de hoje. Cada um tem um dom, cada um exerce um ministério, cada um faz uma atividade diferente, mas é o mesmo Espírito que realiza tudo em todos. Portanto, na igreja ninguém é mais importante que o outro. Na igreja ninguém faz mais do que o outro. Até o padre. Na igreja cada um de nós temos um ministério, uma função, um carisma, um dom, uma atividade. Ontem à tarde nós encerrávamos a vigília, a novena do Divino, e nós recebemos a visita de Dom Nelson Westrup. Dom Nelson foi bispo daqui de São José dos Campos, depois foi bispo em Santo André, agora é bispo emérito, já está com mais de 82 anos. E eu gostaria de dizer isso a todos vocês publicamente. No final da missa ele diz: Padre, fiquei impressionado com a sua paróquia, impressionado de ver a harmonia das pessoas. Desde quando a gente chegou lá na porta, aquelas pessoas nos acolhendo, passando o álcool em gel na nossa mão, o silêncio daquele povo esperando a missa, o silêncio orante que era perceptível de ver, né? Assim como os acólitos, os cerimoniários, a liturgia. Fiquei impressionado, porque tantas paróquias que eu sempre visitei, sempre um barulho, sempre uma confusão, cada um indo para o lado, e passa para cá, e passa para lá, e o outro pede isso, e faz aquilo, e etc. E ele disse: foi muito providencial ter vindo aqui, porque me fez pensar justamente no Espírito Santo, ele dizia. Vejam como o Espírito Santo dá harmonia a tudo, cada um com uma atividade, cada um de um modo, cada um fazendo um serviço, às vezes um serviço até imperceptível, quase que nem se nota, mas cada um no seu lugar, na sua função, na sua atividade, cada um na sua disposição, recebe o mesmo Espírito, e o Espírito é que faz um corpo. Já pensou se cada membro quisesse fazer o que quisesse no corpo? Né? Como é que nós seríamos, não? Seríamos horríveis, não? Não é? Cada um, a mão fazendo assim, o braço para lá, meu Deus do céu, seria uma coisa horrorosa. Mas o corpo tem uma direção, uma harmonia,
E o que é que dá harmonia ao nosso corpo? O Espírito também que está em nós. É exatamente isso. O Espírito Santo é que vai suscitando os carismas na igreja, as atividades. Portanto, meus irmãos, como eu sempre tenho dito, talvez você que ainda não exerça nenhuma atividade, por pequena que ela seja na igreja, ela é necessária para acolher, para proclamar, para fazer seja o que for. Às vezes não só na celebração, tem gente trabalhando lá fazendo afogado, tem gente que já trabalhou durante a semana, cada um fez algo em benefício de todos. E o Espírito que realizou tudo em todos, porque todos são batizados, todos recebemos o mesmo Espírito, por isso todos formamos um só corpo, que é o corpo de Cristo chamada igreja. Nós somos a igreja, nós não somos uma parte, nós fazemos parte e por isso somos uma parte, mas quando estamos falando, quando estamos dando testemunho, damos testemunho não de uma parte da igreja. O corpo não dá testemunho só, a mão não dá testemunho só da mão, a mão dá testemunho do corpo. Ela se torna visível no corpo, fora do corpo ela não é corpo, ela é uma mão só. E assim também é na igreja. Todos nós damos testemunho do corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, todos nós somos a igreja. Vocês que levaram as bandeiras do Divino Espírito Santo às famílias, às casas, aos doentes, aos asilos, aos hospitais, enfim, essa bandeira andou por toda parte. É a igreja que foi ao encontro dessas pessoas. É a igreja lá presente, porque estava lá, não a bandeira é só o sinal, estava lá o batizado, estava lá vocês que são morada do Espírito Santo, Ele é o hóspede da alma, Ele habita em nós, em todos nós. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Quem aqui é batizado? Pois bem, todos que foram batizados receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, morando dentro de cada um de vocês, de cada um de nós. O Espírito Santo que Jesus enviou de junto do Pai. O Espírito Santo que fecundou o ventre de Maria. O Espírito Santo que soprou sobre aqueles apóstolos que estavam amedrontados no cenáculo. Esse mesmo Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Já pararam para pensar nisso? Que o Espírito Santo mora dentro de nós? Quando você estiver lá na sua casa, meio perdido, meio confuso, quando você estiver lá na sua casa, tentando entender algo, precisando discernir algo, se volte para dentro de você. Coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, lá dentro de você, o Espírito Santo está ali, Ele é o hóspede da nossa alma, Ele não vai deixar de habitar nunca dentro de nós. Nós podemos até ignorá-lo dentro de nós, é como alguém chegar dentro da casa da gente e a gente simplesmente ignorar. Já aconteceu isso certamente com algum de nós, de um lado ou de outro. A pessoa entrou e a gente sabe que ela está ali, mas nós a ignoramos. Pois bem, o Espírito Santo está dentro de nós, talvez um tanto quanto ignorado por nós, mas Ele está lá dentro, e é Ele que vai iluminar a sua vida, é Ele que vai te ajudar nos discernimentos da sua vida, é Ele que vai te orientar, te guiar, te formar, te conduzir. O Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo, meus irmãos, para isso. Por isso que nós dizemos que o Espírito Santo é o guia. Jesus deixou o guia para conduzir ao caminho do céu, a salvação eterna. É o Espírito Santo que está nos conduzindo. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito Santo. Permitamos que o Espírito Santo nos conduza. Permitamos que o Espírito Santo nos transforme. Então sim, renovaremos a nossa vida
e a face da terra, como o próprio Jesus quis e desejou. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.